Prontinho. Então, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui mais numa aula do ANC, que é o Novo Capital, que foi uma iniciativa que a gente teve durante a pandemia de passar um pouco sobre inteligência espiritual para vocês, né? E a gente já está na 11ª aula, olha só. Obrigado, então, às pessoas que estão nos acompanhando. Era uma coisa que a gente até tinha previsto, sei lá, que seria talvez umas 6 aulas, e o pessoal talvez enjoaria e tal, não sei o quê, né? Porque é um assunto que cada vez vai ganhando profundidade. E a gente percebe que não, né? Que há um interesse. Sexta-feira, talvez as pessoas não consigam estar presentes como a gente aqui, mas eu sei que depois elas vão acabar assistindo. Então, gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, um assunto muito legal e que com certeza permeia a vida de todos vocês e interfere em tudo, né? Nos relacionamentos com as pessoas, com os amigos, com as pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas principalmente com aqueles que estão junto conosco, né? E então a gente vai começar a falar sobre isso hoje. Como é de praxe, vamos falar um pouco de novo sobre a nossa escala. Ela vai estar presente provavelmente em todas as nossas aulas. Então, tem algumas coisas que nos impedem, né, de a gente evoluir, crescer e tudo mais. E aqui na escala, a gente já sabe que quando a gente chega nela, a gente consegue, por muitas vezes, descobrir onde nós estamos e desses pontos aqui a gente pode criar, né, uma estratégia para subir ou para descer dentro dela. Então, sempre ter essa escala em mente é importante. Levem até mesmo para trilha, quem vai para trilha, para o rapel e tal, porque lá, ó, vocês passam por todas elas com toda certeza, né? Eu acho que tem gente cansada aqui ainda do Team Six, né? Que foi uma trilha, pelo menos para mim, muito bacana. E eu acho assim que é uma das melhores desafios que a gente faz, porque engloba todos e a gente sai de noite e tem morro para subir, morro para descer, né? Então é muito bacana. E depois a gente até pode fazer uns comentários sobre isso também no finalzinho da aula, quando eu parar de gravar, porque foi uma trilha, pelo menos para mim, assim, foi muito bacana. Mas vamos lá. Falando um pouco agora sobre o assunto que a gente tem na aula, tem algo que geralmente nos impede de mudar, que é algo que, mesmo quando a gente tem a habilidade, a gente conversou sobre isso na última aula, lembra? Afinal, na penúltima aula, né? As 4 etapas para que eu aprenda algo e fique bom naquilo. Então, a gente sabe que nós temos lá incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência inconsciente e depois a competência consciente e depois, por fim, a competência consciente, que é quando você já não precisa mais pensar aquele hábito, aquela virtude, aquela informação, enfim, ela faz parte de você já e você já domina aquilo, né? Você já conseguiu atingir um nível de poder interior, pelo menos de maestria dentro daquilo. E daí na outra aula anterior a gente conversou um pouco sobre o que nos impede de crescer, né? E a gente teve várias coisas, foi uma aula mais explanativa, foi muito legal. E hoje assim, então eu sei que eu tenho habilidade, né? Eu sei que eu tenho a competência e eu sei que eu tenho a consciência. O que vocês acreditam então, visto que nós temos essas 3 características, né? Esses 3 pontos, o que nos impediria de crescer? Então, tem algo que nos impede de crescer, né? Alguém quer falar alguma coisa do que acha? Não? Annelise, Eliane, acho que, não sei se é a primeira vez aqui, acho que ela já teve algumas outras vezes. Mas, basicamente, é um sentimento que nós temos e carregamos desde a nossa infância, tá? É um sentimento que vocês carregam, então, quando vocês conhecem alguém, quando vocês ganham alguma coisa, quando vocês perdem alguma coisa, quando vocês têm um relacionamento, quando vocês deixam de ter um relacionamento, a Gisele está entrando. Então são coisas, é uma coisa que está conosco desde, eu acho que, do nosso nascimento, tá? E ela define basicamente boa parte da nossa vida, tá? Que é o apego. Apego, né? Mas eu preciso um pouco da colaboração de vocês, né? Primeiro eu queria saber para vocês, o que vocês acreditam que é apego? Gisele que entrou agora já vai respondendo. Vai, o que você acredita que é apego? Não sei, mas é muita parte do que eu sou. Eu Você é sou a apegado? materialização do apego, eu acho. Ah, é?
Vamos descobrir muitas coisas hoje, então. Alguém mais, Annelise? Me diga aí por que você acha que é apego, Juliane, Ariane. É o sentimento de pertencimento. Eu acho que aquilo pertence ou não pertence a mim. Pertence, então a gente já tem que apego é a Gisele e apego é pertencimento. Juliane, alguma opinião? Ariane? Não sei se a Juliane consegue falar lá, né? Que eu acho que era que tinha problema no microfone, não lembro agora. Mas hoje eu mudei de aparelho aqui. E, ó, Então, eu acho que apego é o que nos influencia ali a, a querer sempre, por exemplo, num relacionamento, a sempre ficar perto, não sei descrever a palavra, mas é aquele negócio que te domina. Eu penso que é isso. ótimo, ótimo. Ariane? Não? Pode falar, Gisele. Então, agora falando sério, né? Quando eu disse que apego me representa, é porque realmente eu sou uma pessoa que sou bastante apegada a várias coisas, a pessoas, a situações, a objetos, sou apegada. Assim. E eu tenho a impressão que apego ele acaba sendo um sentimento de posse. Eu discordo sim que seja de pertencimento, assim, seja muito relacionado a não querer perder algo, sabe? Você pega naquilo para ter aquilo, como a Ju falou, né? Mas eu vejo ele como uma coisa ruim, porque a gente respondendo, não vou responder outra pergunta, não. Que eu já ia falar, né? Que está escrito ali na outra pergunta. Que eu acho que o apego, ele é uma coisa ruim. Ele é como assim, se ciúme fosse o excesso tipo assim, sentimento de possessão é o excesso de alguma coisa, assim eu também penso que o apego é um excesso de zelo, um excesso de cuidado, um excesso de sentimento, só que assim, eu acho que é uma coisa que muitas vezes paralisa a gente, não abre espaço para o novo. Uhum. Eu acho que ele é alguma coisa boa em doses ruins, entende? Entendi. E eu penso também que o apego ele vai gerar muitos problemas também, né? Porque, assim, digamos, se eu sou muito apegado a uma pessoa, vai me gerar ansiedade, né? Porque a pessoa não está por perto ou está demorando. O que mais? Assim, o medo da perca. É, essa ansiedade toda, né, ela já vai gerar alguma coisa emocional, né? Algum problema Nossa, ali certo. emocional. É isso mesmo, tá, pessoal? Então, assim, basicamente as respostas, elas sempre vão nesse sentido, né? Vamos já começar a pontuar a questão sobre o pertencimento e a posse. Essas são coisas bem interessantes, né? O pertencimento, ele até faz parte da escala das motivações, vocês lembram lá? Que é sentir pertencente a algo que seja igual ou maior do que você já é, né? Então, esse pertencimento, ele faz parte da evolução. Então, geralmente a gente quer pertencer a um grupo, quer pertencer a alguma iniciativa, a gente quer pertencer a uma ideologia e quer fazer parte de algo. O ser humano, basicamente, ele parece que dentro do código dele, ele precisa estar em sociedade fazendo algo e pertencer a algo. Por isso que é tão importante, às vezes, pertencer para a melhor escola, pertencer à melhor família, pertencer a tantas coisas, né? Até mesmo a gente vê isso dentro dos trackers, né? Eu quero pertencer primeiro ao grupo, à trilha, depois eu quero pertencer ao grupo, depois eu quero pertencer aos texugos, e assim eu quero ir para os pandas, para os corvos e tudo mais. Ou seja, é um centro de pertencimento. Porque eu sei que esse pertencimento, quando ele vai subindo, significa também que existe uma evolução minha. Né? Isso é bom, desde que seja feito de maneira saudável. Então, assim, mas pelo que eu pertenço? Eu pertenço pelo simples fato de pertencer ou eu pertenço porque eu faço parte daquilo? Até o pertencimento também tem as suas nuances de coisas boas e ruins, né? Então, por exemplo, assim, vamos falar dos lenços, né, que é um assunto que está bastante
em evidência, porque no final de semana a gente vai ter entrega de vários lenços. Então, assim, eu pertenço a esse grupo simplesmente porque eu cumpri com as características de uma pontuação, ou eu pertenço desse grupo porque nesse grupo que eu estou inserido, eu realmente pertencia nele, eu aprendi, cresci e agora estou pronto para pertencer a esse outro grupo. Acho que talvez seja o caso da Juliane, que é professora, né? Que seja interessante porque hoje é difícil talvez reprovar alguma pessoa. Você entende? Então, assim, será que o aluno que está indo para o próximo nível, ele pertence àquele próximo nível? Será que quando ele estava pertencendo a esse nível de agora, ele cumpriu com tudo que ele deveria para então pertencer e poder passar para outro grupo? Então é isso que a gente tem que analisar, até mesmo do pertencimento. E a posse em si, ela é aquela coisa assim, isso é meu, independente se aquilo queira pertencer a mim ou não. É a posse. Eu vejo isso principalmente hoje com os pets, né? Existe um amor muito grande por eles, mas que não é mais de pertencimento. Tipo, isso pertence à minha esfera das coisas que me permeiam. Não, isso é uma posse minha. Por quê? Porque a gente sabe que o cachorro, por mais que a gente brigue com ele, que a gente maltrate ele e tudo mais, né? Basicamente, se tu pegar a ração e colocar no teu pé, ele vai vir, vai comer e vai ficar super feliz com você. Então, quer dizer, isso traz um senso, né, que o nosso apego está sendo correspondido. E também isso acontece com filhos. Eu vou talvez daqui a pouco relatar algumas coisas que vocês vão perceber que para quem tem filhos o apego é terrível, porque você acha que a sua vida não pode continuar se não for perto daquele serzinho ali, né? Então por isso que a gente tem que estar muito consciente. Então pertencimento em si é uma coisa boa, estar pertencente a alguma coisa desde que eu esteja realmente ali, né? Desde que eu cumpra com as funções e também com as expectativas que aquele grupo tem de mim. Então a expectativa é essa, né? Já a posse era totalmente diferente. Eu não preciso cumprir com nada, mas eu quero aquilo para mim. E quando eu quero aquilo para mim, não interessa se o objeto da minha posse me ama, se ele gosta de mim, se não. É o que a gente vê nos relacionamentos abusivos, né? A pessoa quer aquela pessoa para ela, independente se ela está feliz ou não. E o que ocorre é que a gente tem que pensar sempre assim, né? Será que está sendo legal para outra pessoa também? Até mesmo do tempo, né, que a gente passa com as outras pessoas, das atividades. A gente já falou um pouco sobre Gandhi lá, quando ele fala da independência de campo, né, que tem aquela história do Gandhi, que ele estava levando o pessoal pelo deserto, e ele olhou para eles e falou assim, cara, não faz mais sentido caminhar com eles, né? Então, assim, se fosse simplesmente posse pelo grupo, o que ia acontecer era o seguinte, ele ia falar, a gente vai levar isso até o final, né? Mas quando você tem um senso de pertencimento, você pelo menos assim pensa, olha, isso aqui ainda está valendo a pena? Isso, vai ser legal para ele também a experiência? E é muito também o que a gente pensa no Trackers, né? Quando a gente vai criar uma experiência nova e tudo mais. A gente, às vezes, até, tanto eu como às vezes outras pessoas, sofremos alguns cortes. Porque eu falo, vamos fazer uma trilha assim, vamos levar a galera aqui, o cara vai pular lá de cima, dar um duplo mortal, cair de costas, já vai pegar a corda de rapel, pular para outra. Quer dizer, daí os caras falam, calma, mas será que vai ser legal para a galera? Ou eles vão passar só medo, né? Então, por quê? Porque a experiência pertence a tudo, né? Então nós temos que ter esse cuidado quando a gente, principalmente quando é uma outra pessoa, né? Se é posse ou se é pertencimento. Pertencimento seria como se as duas pessoas ou os objetos que estão relacionados de comum acordo, eles formam uma relação, né? Do tipo, eu ganho e você ganha também. Já na posse, não. Somente eu ganho e você não ganha nada. Entendeu? Porque você é só objeto de desejo. Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Então, assim, o apego, em geral, ele é ruim, tá? O estar pertencente ou se pertencer a algo é bom. E vocês sabiam que existem tipos de apego? Quais são os tipos que vocês imaginam que são? Tipos de apego. Não sei, mas eu, como falei, eu devo ter todos eles. Vamos ver. Então, sim, existem tipos de Mental, apego. financeiro. Isso. Além disso tudo, vamos dizer assim, eu posso ter um apego financeiro, um apego emocional, um apego até mesmo sexual, um apego... bom, enfim, tudo que você não se Material, sente... né? Como? Material. Material, né? Que seria ali, além do financeiro, né? Coisas desse tipo assim. E até mesmo para coisas imateriais, né? Talvez eu não compartilhe as minhas ideias porque eu sou tão apegado a ela, e se alguém for e eu compartilhar essa ideia, ela não é mais minha, e então ela deixa de ser só meu, entende? Então, geralmente, quem tem apego acaba
cada vez se tornando menor, porque ela não consegue expandir, a sua consciência não consegue expandir aquilo que ela acredita. Então são as pessoas que às vezes elas têm um livro e não emprestam para ninguém, elas têm um conhecimento e não compartilham, elas têm, por exemplo, coisas legais, receitas, amor, você falou? A Ana está falando de receitas, aqui tem receitas e não compartilham. Então, coisas assim, tá? E às vezes coisas bobas, né, gente? Às vezes, sei lá, a pessoa não quer compartilhar o espaço com a outra porque ela sente que... No carro a gente vê muito o que é apego, né? Quando a gente está dirigindo. Nosso apego pelo espaço físico do carro. Se alguém vai lá e fecha a gente, não é porque ele fechou em si, é porque ele invadiu o meu espaço, a minha posse, né? Então eu tenho apego àquele objeto que faz parte de mim agora. O carro, quando você tem apego ao carro, então, ele é como se fosse você. Tem gente que mata a outra pessoa se ela bateu o carro ou se aconteceu qualquer coisa. Tem gente que fica mal. Esses dias eu bati o carro na terça-feira. Claro, eu fiquei triste alguns minutos, mas depois até me acostumei. Daqui a pouco a gente arruma a hora que der. Você entendeu? Então, quer dizer, se eu tivesse um apego grandioso, meu Deus, enquanto eu não arrumasse aquele carro, eu não ia ter paz, porque eu tenho apego que as coisas estejam, né, sempre tudo bem e o carro tem que estar bem. E eu aprendi muito disso no Egito. Quando eu estive lá, a maioria dos carros são batidos assim na cidade. O trânsito é caótico, muito parecido ali com o que a gente tem no Paraguai. Não sei se talvez tenha mudado o trânsito do Paraguai, mas até quando eu fui, né? E eu me lembro que eu vi os carros batidos e alguém perguntou para eles, mas vocês não arrumam esses carros nunca? Sim, sempre fica batido. Daí o guia que estava conosco, mas arrumar para quê? Ele continua levando a gente em tudo que é lugar. Eu não entendi por que eu vou... Ela falou, né? Tem que arrumar a lataria. Ele, não, mas ele está funcionando, o motor está bom. Vocês entenderam? Então, quer dizer, a gente está muito mais preocupado com a funcionalidade do que com a estética. Entende? Então, é esse ponto. A gente tem que estar preocupado quando a gente sente pertencimento e pertence a alguma coisa com isso, né? Se o design, aquilo que foi criado, a finalidade, ela está sendo atendida, ou talvez por alguns caprichos meus eu esteja puxando isso para mim. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai falar de 3 outros tipos de apego que são muito importantes. E aí, acho que a Lia está aí, né? Eu não sei quem mais tem filhos aí, mas de novo, tá? Vocês vão perceber que ser pai e mãe é tenso, tá? Porque, basicamente, os 3 tipos de apego que a gente carrega desde lá da nossa infância, da mais jovem, da mais primordial infância, lá da mais nova, tem a ver com os nossos cuidadores. Não necessariamente nossos pais, mas pelo menos os nossos cuidadores, tá bom? Eu vou passar o vídeo aqui, aí vocês me avisam se vocês estão conseguindo ouvir e tudo mais e tal. Peraí. Estilos de apego são formas de se relacionar com os outros que aprendemos com os nossos cuidadores, principalmente durante a infância. Você foi aprendendo desde cedo com seus cuidadores o que significava se relacionar com outras pessoas e o que devia esperar delas. Isso resultou em um modelo de relacionamento que ficou na sua cabeça e que deve te acompanhar na fase adulta. Esse modelo é composto por expectativas sobre relacionamentos que poderão influenciar como você desenvolve suas relações com os outros. De acordo com a teoria do apego, existem 3 principais estilos de apego que são conhecidos como seguro, ansioso e esquivo. Vamos falar um pouco de cada um. Crianças tendem a desenvolver o estilo de apego seguro quando seus cuidadores são mais atenciosos, carinhosos e expressam emoções positivas com frequência. Essas crianças costumam ter uma visão mais positiva de si, confiam mais nos seus cuidadores e possuem menos medo de serem abandonadas um dia. No futuro, terão uma expectativa mais positiva das relações. O estilo de apego ansioso ou ambivalente tende a ser aprendido por crianças com cuidadores inconstantes emocionalmente e autoritários. Isso leva a criança a vivenciar ansiedade por não saber o que esperar do cuidador. O último estilo de apego é o esquivo e tende a decorrer do tratamento indiferente, frio e distante dos cuidadores. Os cuidadores tendem a frustrar as tentativas de aproximação feitas pela criança e ela vai aprendendo a suprimir seus sentimentos para não quebrar a cara depois. Cada estilo poderá levar a consequências diferentes. Pessoas com um estilo de apego predominantemente seguro tendem a desenvolver relações mais satisfatórias, positivas, saudáveis e duradouras. Pessoas com o estilo predominantemente ansioso veem os outros como mais imprevisíveis e são mais intolerantes quando suas necessidades não são satisfeitas em uma relação. Isso pode levar a relações mais intensas, conflituosas e curtas.
Já pessoas que desenvolvem o estilo esquivo tendem a ter maiores dificuldades de se envolver e confiar em alguém, já antevendo a rejeição futura. Elas tendem a ser mais distantes emocionalmente e menos comprometidas nos relacionamentos. O que algumas pesquisas mostram é que as pessoas tendem a desenvolver com mais frequência o estilo de apego seguro e que as pessoas não estão condenadas a ter relacionamentos insatisfatórios porque desenvolveram os estilos de apego ansioso ou esquivo. Até porque tudo isso é mais complexo na prática. Por exemplo, boa parte das pessoas possui pelo menos 2 cuidadores e cada um pode tratar a criança de uma forma diferente, incentivando assim o desenvolvimento de diferentes expectativas. Os estilos de apego também variam de forma mais contínua do que categórica. Ou seja, uma pessoa pode ter um estilo que tende a ser mais seguro ou a ser mais intermediário entre um estilo seguro e ansioso, por exemplo. Estilos de apego também podem mudar com o tempo. Você pode aprender formas mais saudáveis de se relacionar conforme convive com outras pessoas ou faz psicoterapia. O seu estilo de apego diz muito sobre como você aprendeu a se relacionar. Fazer psicoterapia ou refletir sobre o padrão de relacionamentos que você tem desenvolvido e as expectativas que você costuma ter dos outros pode te ajudar a superar dificuldades e ter relações melhores. Você já assistiu nosso vídeo sobre como ser menos E aí, pessoal, conseguiram ouvir? Tudo ficou legal? Você sabia que existiam esses 3 tipos de apego aí? Então, é uma coisa que é muito bacana, né? E, de novo, recai sempre sobre os nossos cuidadores, né? O apego, ele vem da primeira forma de contato que você teve para chamar atenção, para ter atenção, né? Ou seja, se sentir amado. Então, depois a gente vai também falar sobre outras coisas que são as sombras. As sombras que todo ser humano também vem dessa fase, né? De como eu era mais aceitável, como eu parecia mais bonitinho, principalmente para os cuidadores, para que eles me dessem atenção. Então, até aquele sorriso que a gente tem dos bebês lá, que né, a gente, quando tem um bebê assim em casa, a gente vê ele sorrir pela primeira vez pra gente, meu Deus, parece que o mundo, sei lá, muda de cor, você fica meio que flutuando no ar e tal. Mas aquilo também é, né, de certo modo, como se diz, somente um ato de uma criança buscando atenção, né? Então, vamos dizer assim, quase uma manipulação, né? Em algum momento ela percebe que você sorri, aquilo é bom, ela se sente bem e sabe que se fazer aquilo, ela vai ter sua atenção. Por isso que os bebês choram, porque a hora que eles sabem que se eles chorarem muito, alguém, alguma hora lá, vai dar atenção para ele, né? Até mesmo tem casos, né? Várias crianças que, às vezes, nem estão com fome para serem amamentadas, mas elas choram com um choro parecido com o da amamentação, para daí a mãe lá e ter toda a atenção também da mãe, do pai e tudo mais. Então, são coisas que a gente tem que sempre tomar cuidado. Vocês viram que eles falaram de 3 situações, né? O seguro, o ansioso e o esquivo. Então, basicamente, o seguro é aqueles pais que sempre estão presentes. Mas estar presente não é só fisicamente, tá? Principalmente não fisicamente, mas estar presente ali, junto, acompanhando, né? Te incentivando, te levando além e tudo mais. Já o estilo ansioso é aquele que às vezes tem o cuidador, de certa forma, muito autoritário, e além disso ele não deixa claro quais são as regras, né, o que é o combinado, o que realmente está sendo esperado dessa criança. Então isso acaba gerando uma pessoa muito ansiosa, e não só com essa questão do apego, mas com todas as outras coisas. Porque como ela não sabe como ela faz para ter atenção, ela tenta fazer de todas as formas, né? E aí esse é um grande problema. Então, são coisas que a gente tem que sempre estar pensando. E já o esquivo é aquele que realmente foi criado com falta de atenção mesmo. Quase negligenciado por um dos cuidadores ou até pior, pelos 2. Então, cada vez ele vai se tornando um pouquinho mais frio. Por quê? Porque ele já antevê que cada pessoa que entrar na vida dele ou na vida dela, né? Essa pessoa vai passar um tempo, vai avaliar ela, vai pedir. Mas a gente não pode ser classificado somente como seguro, ansioso, ambivalente ou esquivo, né? Como o próprio texto diz ali, a gente vai mudando, né? Conforme as fases, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. Só um instantinho que eu vou ter que falar. Amor, você pega o carregador desse caixinha para mim, que eu acho que descarregou. Eu tô sem áudio, se possível. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Então tá.
É porque acabou a bateria aqui da caixinha, a Ana já vai vir para mim, é auxiliar de palco. Então, vamos fazer uma pergunta para cada um de vocês. Como é que vocês se consideram? Seguros, ansiosos ou esquivos? Eu me considero segura. Segura. Alguém mais? Segura o cubo? Como desculpa, Nelise? Segura ao cubo. Ao cubo? Olha aí, hein? Ao quadrado. Vá da quinta potência. Ótimo, ótimo. Alguém mais quer compartilhar? Eu também acho seguro. Seguro? Ótimo. Eu acho que, a depender da criação, deveria ser seguro, mas existe uma faceta ansiosa. É como ele disse ali, a gente não é 100%, e como tudo, né? A gente está vendo isso desde o começo dessas aulas, a gente não é 100% sempre de uma coisa, né? Seguro. Então a gente tende a ser seguro na maioria dos casos, mas provavelmente existe talvez uma faceta, e lembra da lei de Pareto, dos 80-20? Às vezes eu posso ser 80% seguro, mas os 20% que eu sou talvez inseguro, ou ansioso ou esquivo, podem representar mais que esses 80%. Então essa é outra coisa que a gente tem que tomar muita atenção. Porque assim, talvez no meu dia a dia, em coisas que não sejam muito importantes, eu me sinto seguro a todo momento. Mas naquilo que realmente importaria ter um apego seguro, ou ter uma atitude segura, eu deixo de ser e eu corro lá pro esquivo ou pro ansioso e eu não percebo. Por quê? Porque eu sempre, geralmente, me classifico como seguro. Vocês entendem? Então, a gente tem que sempre ter esse nível de consciência para saber se realmente, quando é necessário, qual é o tipo de apego que eu estou usando. Né? Eu digo para vocês que é muito difícil, porque geralmente quando a gente está num problema, seja no relacionamento, seja com um amigo, seja com um filho, ou lá no trabalho, ou qualquer coisa assim, lembra para onde que a nossa cabeça vai? Ela está perdendo alguma coisa. E quando ela perde alguma coisa, qual é a parte do cérebro que ela está utilizando? Tronco cerebral. Então, o tronco cerebral, basicamente, ele nunca vai ser seguro, né? Porque para o tronco cerebral você tem que sobreviver, né? Então, a todo momento você está buscando sobreviver, sobreviver, sobreviver. Ou seja, se você é jogado para esse ponto e você não consegue levar essa informação, né, como a gente falou lá, para o elevador e chegar até a neocórtex, então quer dizer, provavelmente você vai utilizar ou o ansioso ou o esquivo. O seguro, ele vai estar te esperando lá em cima quando você jogar essa informação na parte mais alta. Né? Então, percebam que cada vez mais a gente consegue cada vez mais enxergar que estar consciente de tudo que está acontecendo à nossa volta e ter calma para gerenciar principalmente as nossas emoções e as mais básicas dela, como a raiva, como o ódio, como o medo e como o sentimento de perda, é muito importante. Porque se eu não consigo classificar elas, pensar com o meu cérebro, né, ou seja, com um pouco do meu intelecto, um pouco com a minha lógica, o que acontece? Eu sempre estou na pior das posições possíveis. Mesmo que eu esteja gritando, achando que estou certo, que está tudo ok, né? No final, sempre eu que perco. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre tem que perceber, né? Então, e lembre então, que eu acho que é o mais importante daqui, então nós já nos classificamos, né? E temos que pensar também assim, quando alguém chega perto da gente, qual é o tipo de atitude que eu vou ter e qual é o tipo de apego que eu vou gerar dessa pessoa para mim? Será que eu estou gerando um apego seguro? Será que eu estou gerando um apego ansioso? Ou será que eu estou gerando um apego esquivo? Então, isso é uma das perguntas que a gente tem que fazer. Tá? Para cada pessoa nova que chega. É um saco, às vezes sim, porque você tem que pensar. Né? Mas por isso que Deus deu esse cérebro aí com 3 partes para a gente. Né? Uma para pensar na emoção, outra para pensar nos medos e outra para pensar no que realmente importa. Né? Que, como diz meu amigo Márcio, o importante é aquilo que importa. Né? Então, gente, a gente sempre tem que classificar essa informação e ir levando ela para cima até chegar no neocórtex. É fácil? Não, é super difícil, porque a gente tem um senso de sobrevivência que é mais forte que tudo, né? A gente fica quase, sei lá, o dia todo pensando nisso, sobreviver, sobreviver. Só que a gente só passa a viver quando a gente consegue jogar essas informações para um nível superior, e se possível esse nível mais superior ainda, né? Que é onde eu vou processar se isso é bom, se isso é ruim, se isso não é ruim.
Então, é isso que nós tínhamos para falar sobre essa questão, né, do apego. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, é isso que a gente está dizendo. O apego está presente em todos os nossos relacionamentos. Desde a pessoa que a gente cruzou na rua e nunca conheceu, porque vocês já tiveram aquela sensação do meu santo bateu com essa pessoa ou não, né? E às vezes até na rua, você olha para a pessoa, sei lá, você simpatiza com ela e a gente nem entende por que aquilo acontece. Né? Oi, quem, onde, quando, quem? E como é que isso interfere, vocês acham, que no nosso relacionamento com os nossos amigos? Não, desculpa. Você perguntou que o apego interfere ou como é... Como que o apego, esse apego está presente nos nossos relacionamentos, né? Por exemplo, você com seus amigos, o que você acha que o apego faz na sua relação com seus amigos? Ele, em geral, é bom, é ruim? Ele impacta positivamente? Ou seu apego é seguro com os seus amigos? Ou geralmente você cria um ambiente ansioso? Ou até mesmo um ambiente esquivo? Não sei. Meu amigo, como é que é, então? Bom, eu acredito que na maioria das vezes seguro e por vezes ambicioso. Desculpa, ansioso. Quando você pergunta, por exemplo, quantas pessoas vai ter na trilha, daí é ansioso, porque eu não sei ainda e vou ter que procurar. A Gisele. Meu Deus. É brincadeira, cara. Ela tá ali, ó. A Ana só gosta de ver o circo pegar fogo, gente. Por isso que o Miguel fica perguntando por que serve esse tanto de mangueira que eu tenho aqui em casa. Entenderam? Então, de novo, aquelas perguntas difíceis, né? Como é que é o meu apego com os meus amigos? Será que eu gero um ambiente de segurança, de ansiedade ou um ambiente esquivo? Né? Tipo assim, o esquivo é aquele cara que tá ali, mas você não sabe se pode contar, né? Ele, não sei, assim, é aquela pessoa que você fala assim, é legal, né? Mas assim, né? E a gente tem que se perguntar também se eu não sou esse tipo, né? Isso que é importante. Por exemplo, vamos analisar o que a gente teve do Team Six. Se a gente for analisar as duas experiências dos 50K do Team Six, como a galera já estava pré-formatada, já tinha galgado, né, um pertencimento maior, foi muito mais gostoso. Eu, pelo menos, achei assim que a vibe que a gente estava no Team Six, né, foi muito melhor. Né? Porque, assim, as pessoas fizeram em qualquer condição mesmo, né? Sem comentários, mas foi exatamente isso. Todas as condições possíveis. Tinha gente em todas as condições. Tinha gente ruim, tinha gente que estava bem, tinha gente que estava muito ruim, mas muito ruim mesmo, que nem deveria talvez ter conversado. Tinha gente que nem estava, né? Tava só fisicamente. Estava só fisicamente. Então, quer dizer, pertencimento. Olha só, ninguém excluiu ninguém. Independente de como as pessoas estavam, de como elas se portavam. Quer dizer, isso é muito legal. É um apego totalmente seguro. Talvez até seguro demais, né? Mas seguro. Tinha estados ansiosos? Se tiveram estados ansiosos durante lá a caminhada e tal, o que vocês acham? Em que vocês pensavam assim, nossa, eu queria estar em tal lugar, não sei se aqui é o meu lugar, devia estar na frente, devia ir atrás, devia estar no meio e tal. Provavelmente devem ter tido também. Né? É como se passasse uma vida... Deveria estar em casa, eu acho que foi mais. Apego à cama, né? Ao bem-estar físico, ao conforto. Tudo isso a gente pode relacionar. E o apego interfere também na nossa relação com os nossos filhos. Né? Ser apegado aos filhos é o pior veneno que a gente pode dar aos nossos filhos. Porque coloca eles em situações, geralmente, de estar decidindo coisas que eles não deveriam decidir. E aqui eu utilizo a minha própria história pessoal. Né? Então, eu, ao meu ver, tá? Isso é a minha opinião. E geralmente eu não gosto de falar sobre ela, porque interfere também na vida de outras pessoas, mas assim, o meu relacionamento não era bom no meu ponto de vista. Tá? Mas o Miguel tinha nascido, estava com 2 anos. Primeiro ele estava com 1 ano, depois com 2 anos. Eu falava assim, eu preciso estar muito presente na vida dele. Eu já era muito presente. E toda vez que eu olhava para ele, eu falava, nossa, foi mais um dia que a gente está junto, a gente está dormindo aqui na mesma casa. Isso para mim era uma grande alegria. Né? Mas isso talvez fosse 20% do meu dia, que não representava os 80% do resto. Independente de quem eram as falhas, isso não é o que a gente está questionando aqui, vocês entenderam? Eu estou questionando a situação do apego com ele. O que me levava me fazia ter. Quer dizer, eu preferia estar num relacionamento que não era tão bom por estar apegado a ele.
por não querer abrir mão dele, né? E era um apego assim que eu queria estar tipo 24 horas por dia do lado dele. E isso era ruim, não só para mim, mas para ele também. Por quê? Porque se eu não estava vivendo um bom relacionamento e eu jogava essa responsabilidade, né, o apego, assim, eu não quero sair desse relacionamento porque eu amo muito demais meu filho e eu não quero ficar longe dele nem sequer um minuto, né? Isso gera um problema. Mas vocês imaginam qual era o ambiente que ele tinha em volta? Será que era seguro? Será que era ansioso? Será que era esquivo? Provavelmente ansioso. E valia a pena eu deixar para o meu filho, que tinha 2 anos, né, a responsabilidade de estou com uma outra pessoa simplesmente pelo apego que tem ao meu filho? Né? Graças a Deus, nessa época, entrou um livro na minha vida que é fantástico e uma pessoa que é fantástica. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo dela, que foi a monge Tenzin Palmo. Talvez você já tenha ouvido falar. Oi? A gente Suma Tenzin Palmo, tá? Ela é uma das mulheres que tem a mais alta graduação dentro de uma das linhas do budismo lá, né? Eu já comentei dela. Para fazer a iniciação dela lá, ficou uns 13 anos numa caverna. Pelo menos é o que está escrito lá, né? Meio que sozinha e tudo mais. E... Pode ficar, né? Ela fica falando aqui do meu lado, né? Mas pode ficar. Então, essa monja, ela escreveu um livro chamado No Coração da Vida. E ela trata basicamente dentro desse livro sobre o nosso apego às coisas, aos nossos relacionamentos e aos nossos filhos. E ela falava exatamente sobre isso, né? Sobre como nós devemos segurar as pessoas quando nós temos apego a elas. E então, nesse momento, eu comecei a perceber que isso não era amor, não era pertencimento, mas era uma posse que levava a minha vida não ser tão plena como ela deveria ser. E principalmente a do Miguel não ser a vida que ele deveria ter. Por quê? Porque ele deveria ter uma vida saudável, com pessoas felizes em volta dele. Vocês entenderam? Então, assim, ter essa visão e poder enxergar isso é uma coisa que vem com o tempo. Mas você vai ter que geralmente dar muitas cabeçadas até enxergar. Eu também não estou dizendo que agora por qualquer coisa que você às vezes tenha um problema no seu relacionamento, você vai chegar e vai desmanchar ele. Porque isso seria ser ter um relacionamento esquivo, né? Quer dizer assim, a pessoa me faz uma coisa errada, isso já é motivo para eu pegar as minhas coisas e ir embora e largar tudo para trás. Não, não é isso, tá? É uma sucessão de problemas, é a situação. Geralmente a gente sabe, né, quando as coisas estão dando certo e não estão dando. Não é que acontece um erro de vez em quando, é quando acontece um erro sempre, né? Quando acontece um problema sempre. Então, quando isso ocorre, você tem que lembrar que sim, o apego é algo que é ruim e ele é destrutivo, tá? E ele não destrói somente quem tem o apego, mas geralmente tudo que está à sua volta, tá? Porque aí você sempre está pensando com qual parte do cérebro, né? É tronco cerebral e no máximo sistema límbico, né? Você não tem mais razão, então tudo sempre é uma afronta, tudo sempre é uma perca, tudo é sempre um problema. Então com isso a gente tem que sempre cuidar e mudar, né? Então o apego aos filhos, nesse livro ela fala muito, né? E ela diz que esse apego aos nossos filhos é o que geralmente destrói os nossos relacionamentos, né? Porque quando um pai se torna pai, ele quer só ser pai. Quando uma mãe se torna mãe, ela quer ser só mãe. E ela esquece que ela também foi mulher, namorada, esposa. E o cara também esquece que ele foi um homem, ele foi um namorado, foi um esposo e depois ele foi pai. Então, dentro dessa escala, ser pai e ser mãe é a última coisa. Primeiro você vai preservando os primeiros passos ali da escada. Por quê? Porque se o filho cresce, né, vendo os dois pais terem amor um pelo outro, terem respeito um pelo outro, como homem, namorado, esposo e tudo mais, logicamente ele vai ter também um respeito para esses dois, como pai e como mãe, né? E o exemplo que ele vai ter para levar para a vida dele quando ele for buscar um relacionamento vai ser exatamente esse. Um relacionamento que seja amoroso, respeitoso e que tenha cada um as suas responsabilidades bem definidas, né? Então percebam como a missão de ser pai ou ser mãe de alguém, ela é muito complexa. Porque os bichinhos simplesmente olham pra gente e eles são esponjas. Tudo que a gente faz, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, eles estão olhando. E principalmente parece que eles têm a capacidade de se fixar naquilo que a gente comete talvez uma vez. Vocês entenderam? Às vezes você fez tudo certinho, mas você fez uma vez errada, pronto. Por quê? Porque eles estão buscando o erro, eles estão buscando o limite, eles estão buscando a falha na Matrix, eles estão buscando a exceção. Entendeu? Porque eu acredito que os filhos foi uma forma que Deus criou, ou para nos castigar para sermos seres humanos melhores,
ou como ferramentas, entendeu? Da Matrix, dizendo assim, ó, tem um erro no teu código, corrige, porque senão você vai replicar, entendeu? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Acho que a Ana subiu bem na hora que eu precisava dela, mas o Miguel estava no carro esses dias e ela perguntou assim, e a sua namorada? Ele falou, eu vou ter minha namorada. E aí, o que ele falou, mãe? Ela tava no carro. Não, eu tava falando do Miguel lá no carro. Que você perguntou para ele da namorada dele, ele falou que vai ter uma namorada e que ele vai fazer o quê? Ele vai levar ela para comer. Ele vai levar ela para comer um lanche, que ela vai dirigir o carro para ele, porque ele ainda não sabe dirigir. Daí eles vão fazer as coisas juntos. Então, essas coisas, ou seja, o Miguel hoje, quando a gente vai no mercado, ele passa pela sessão de flores e ele mais ou menos sabe que uma vez na semana ele tem que pegar uma flor. Porque uma das coisas que eu combinei com a Ana, né, no nosso contrato, assim, você vai ter uma vez por semana vai ter flores esperando. Não sei como, não sei o dia, mas uma vez por semana isso vai acontecer. Geralmente é o que ocorre. Então, veja só, o Miguel, já olhando isso, sabe que ele tem que olhar as flores. Ele passa no mercado e ele olha as flores. E ele pergunta, hoje é dia de levar flor? Quer dizer, então, é isso que eu estou falando. Esses traços de apego e tudo mais é o que vão fazer com que os nossos filhos não falando só filhos, né? Estou falando quem tem sobrinho, quem tem, às vezes, um afilhado. Então, são coisas que a gente tem que sempre levar eles a terem esse apego seguro, tá? Até o dia que ele foi no mercado comigo, ele me pediu se precisava levar flor. Viu? Então, é muito legal quando você consegue gerar essas estruturas, entendeu, amorosas dentro e a criança está olhando. Então, uma das coisas que a monja fala sobre o apego é exatamente isso, tá? Que chega um momento em que o seu apego é tão grande que ele é destrutivo, porque você esquece de colocar essas coisas na vida das outras, principalmente dos seus filhos. E aí a mãe chega e fica tão apegada ao filho que ela tipo, ignora o esposo. Ou o esposo tem, geralmente quando é menina, principalmente, né? Tem o amor por aquela filha e parece que o mundo é aquela filha, ele virou aquela princesa e tudo mais e tal, tal, tal. E também ninguém vai poder tocar naquela menina, aquela menina é dele, né? Ou seja, ela não cresce. E se ela cresce, ela vai querer ficar com quem? Com o pai dela. Veja como esse apego é complexo e é complicado. Porque aí, em vez dela procurar um homem, eu comentei, acho que com a Lia, com algumas pessoas no Dia da Tormenta, sobre um livro que eu estava lendo, que era A Jornada, o Herói de Mil Faces, né? Percebam que a princesa dos contos de fada, ela sempre tem o pai e uma mãe muito presente, mas muito além do que é necessário. E ela sempre cai num sono. Perceberam isso já? Ela sempre cai num sono, acontece algo ruim para ela. Mesmo que a mãe e o pai tentem ir lá matar, pega o lenhador, leva não sei aonde, mata, acontece. E o príncipe, como é que ele chega? Do nada. Do nada, né? E pô! E vai lá e tem que salvar a mulher, né? E qual a primeira coisa que o príncipe faz quando ele se casa? Vive feliz para sempre. Não, tem uma coisa que acontece antes. Sempre fala assim, e o príncipe levou ela para o seu reino no seu cavalo, e onde casaram e foram felizes. Ele tira ela de onde ela está. Dos pais, geralmente. Né? E até bíblico. Né? Na Bíblia diz assim, e o homem deixará sua casa e a mulher também, né? Deixará seu pai e sua mãe e viverá com ele. Quer dizer, sabedoria que está lá, ó, há quase uns 3 ou 4 mil anos, sei lá quanto tempo. Não é assim que está escrito, depois pesquisem lá, tá? Para não dizer que eu estou falando mentira. Mas exatamente isso que diz, deixará teu pai e tua mãe, né? E viverá junto com seu filho, junto com seu esposo, sendo um só. Então percebam como esse apego, ele é muito importante ser cuidado, né? Não só com os filhos, mas com família. Nós, como pais, temos isso, e os filhos têm pela gente também. Qual será o tipo de apego que o meu filho tem comigo? Será que é seguro? Será que é esquivo? Será que é ansioso? Será que fica muito bem definido para o meu filho e para a minha filha, ou para os nossos amigos, para os nossos pais, né, para todo mundo que se envolve com a gente, o que eu espero realmente dele? Né? Se eu sinto uma posse por ele, ou a gente sente um pertencimento ao mesmo grupo, se eu pertenço àquela família ou eu tenho possessão sobre aquela família, não tem aquela expressão que diz, né, que a mãe é como a galinha, né, que sempre quer os filhos embaixo das asas. E aí, será que o mundo é
é tão pequeno assim, para a gente ter todo mundo embaixo das asas. Será que não era melhor abrir as asas e falar, cara, vai, né? E a gente tem várias histórias, principalmente quando a gente fala de águias, né? Que é exatamente isso, né? Chega um momento em que a águia sabe que o filhote tem que voar, porque ela não vai poder proteger ele para sempre, né? E outra, ela precisa comer também. Ela não pode ficar... uma coisa é você pegar um pedacinho de comida para um filhotinho, você vai lá e pega uma coisinha assim, mas daqui a pouco o desejo dele por comida e por tudo mais vai ser tão grande que ela vai ter que trabalhar por 2. Então, ter aquele bichinho ali independente é essencial para a vida dela. Até mesmo se ela quiser continuar com a prole dela, porque ela não vai poder, diferente talvez da gente, que a gente cria 3, 4 filhos, todo mundo junto, né, naquele negócio e tal, ela não, ela vai ter os filhotes dela e ela precisa garantir sobrevivência para aqueles filhotes. Olha lá dos ursos polares, que são tão bonitinhos, né? Mas o pai, quando percebe que está faltando recurso, ele vai lá e come os filhos. Então, para deixar um vivendo, né? Graças a Deus a gente não precisa chegar nesse ponto, apesar que tem alguns pais, né, que talvez comeriam seus próprios filhos, não sei. De volta, né? Não começa a incomodar. Dá Dá vontade de engolir. Então, vocês entendem? Então, nós temos que tomar cuidado com o tipo de apego que a gente ensina para as nossas crianças e, principalmente, assim, o tipo de apego que eu gero nas outras pessoas, para verificar se isso está sendo saudável ou não. A gente pode pegar o apego com uma imagem da seguinte forma. Vamos imaginar que vocês querem mover uma pedra e ela é muito grande. Ou querem segurar alguém, melhor ainda. E essa pessoa, ela está correndo. Você vai lá e pega e segurar pela uma corda. Se você só segurar assim, né, vai escapar a corda da sua mão. Aí o que você faz? Você vai lá e enrola a corda no seu punho. Fica difícil, a pessoa não vai embora, né? Mas o que acontece com a sua mão na hora que ela puxa? Ela vai puxando cada vez mais. Você se machuca. E o que acontece com aquela pessoa? Ela se machuca. Ou seja, o apego realmente é aquilo que machuca vocês dois, né? E a Monge Teresa de Palma, nesse livro, ela fala uma coisa muito legal, e daqui a pouco vocês vão ver ela falando, que o apego deveria ser... Existem formas de pegar as coisas, né? Então, existe essa que eu falei, de você amarrar uma corda e puxar com toda a força. E aquilo não se move, você continua puxando, até que você vai se machucando cada vez mais. Talvez você até perca a sua mão nesse processo, mas você quer para você vai puxar de toda forma. Quando te dão, por exemplo, um filhote de algum bichinho, como é que você segura? Você vai lá e pega desse mesmo jeito, como se segurasse essa corda e puxasse? Não, né? Você vai lá e já pega com cuidado. E quando te dão um recém-nascido no braço, como é que você pega? Não é com muito mais cuidado, assim, com aquela coisinha, né? Tipo assim, vem aqui, vem comigo, por favor, não vou deixar cair, você está protegido, você está bem, não precisa se assustar, tá? Eu tô aqui por você, você é pequeno, mas eu tô aqui. Então, ela diz que o apego correto deveria ser dessa forma. Segurar todo mundo como se fosse um tesouro super valioso, sabe? Algo assim que você não quer quebrar e você quer conduzir com muita segurança, tá? Mas, principalmente quando você segura um bebê, você sabe que o bebê não é seu às vezes, né? Então, você vai lá e devolve na hora necessária. Louco, né? Vou mostrar um vídeo agora que a monja tá falando e ela tem um jeitinho assim todo tranquilo de falar, muito mais do que eu. Vocês vão gostar. Só me avisem aí se vocês estão escutando. Dá um okzinho, tá? Ah, e aqui vem uma pergunta antes do vídeo, né? Que é importante para que depois vocês vão assistir o vídeo. Vocês já tiveram ou gostariam de ter um relacionamento que te faz acelerar o coração, assim, você perde a razão, igual no filme? Você acha que isso é legal? Todo mundo acha que já teve aqui, né? Aquela coisa, você olha e pensa, ai meu Deus, ela tá aqui e tal, e dá aquele calorzão, assim, não sei o que, tal. Então é doidão, né? Mas ela vai falar um pouco sobre isso nesse filme aqui pra gente ouvir, tá? Tá em inglês e tá legendado. Me digam se vocês estão vendo a legenda, tá? Porque eu não consegui achar em português ainda. The problem is always that Áudio, we ok? mistake Legenda, ok? the idea of love Tá embaixo a legenda aqui. for attachment. You know, we imagine that the grasping and clinging that we have for in our relationships shows that we love, whereas actually it is just attachment which causes pain, you know, because the more we grasp, the more we are afraid to lose. Then if we do lose, then of course we are going to suffer. I mean, genuine love is
Well, attachment says, you know, I love you, therefore I want you to make me happy. And genuine love says, I love you, therefore I want you to be happy. If that includes me, great. If it doesn't include me, I just want your happiness. And so it's a very different feeling. You know, attachment is like holding very tight, but genuine love is like holding very gently, nurturing, but allowing things to flow, not to be held tightly. The more tight we hold on to others, the more we will suffer. But it's very hard for people to understand that, because they think that the more they hold on to someone, the more it shows that they care about them. But it's not. It's really just that they're trying to grasp at something because they're afraid that otherwise they themselves will be hurt. Any kind of relationship which imagines that we can fulfill ourselves through another is bound to be very tricky. I mean, ideally, people should come together already feeling fulfilled within themselves and just therefore appreciating that in the other, rather than expecting the other to supply that sense of well-being which they don't feel on their own. Then there's a lot of problems. And also along with the projection which comes with romance, where we project all our ideals and desires and romantic fantasies onto the other, which the other cannot possibly fulfill. Once you get to know them, you recognize that it's not Prince Charming or Cinderella. It's just, you know, a very ordinary person also struggling. And unless one is able to see them to like them, as well as feel desire for them, and to also have loving kindness and compassion, then it's going to be a very difficult relationship. E aí, pessoal, o que acharam? Fantástico, né? Assim, curtinho o livro, se vocês puderem, assim, daria um curso fantástico também, porque ele é bem dividido nas partes dos apegos. Quem sabe um dia a gente vai para a montanha, fica lá 5 dias falando sobre apego e depois sobe a montanha. Vai ser fantástico, né? Mas falando sobre montanhas, né? A gente passou por uma, né? E percebam, né? A gente se apega mesmo na caminhada às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que estão ali conosco, né? Mas o bacana é que quando eu tenho esse apego, eu deixo elas irem, sabe? Tipo assim, essa pessoa passou por mim, conversou, ela foi, e por isso, mas tá tudo certo, ela não foi embora porque ela não gosta de mim, porque eu fiz algo ou ela me fez alguma coisa, né? E principalmente a gente tem muito disso, né? A gente é apegado às nossas ideias, aos nossos ideais, e principalmente quando as pessoas talvez não compartilhem do mesmo ideal que a gente, né? Elas não estejam junto com a gente tende a acreditar que por algum motivo elas não gostam da gente. E às vezes é só uma questão de estar no momento certo de partir, né? Tem as leis espirituais lá da Índia que diz, né? Todo mundo chega na hora que tem que chegar, todo mundo vai na hora que tem que partir, né? Para mim é uma das coisas difíceis, né, dos trekkers. Por quê? Porque eu vejo as pessoas chegando de um modo, algumas se fortalecem demais, e aí quando elas estão assim, num momento de graça, vamos dizer assim, elas partem. E para mim no começo isso era muito difícil, sabe? Eu me lembro até hoje, eu devo ter comentado talvez em outras aulas, tinha uma aluna do curso de inteligência espiritual que ela foi, e ela ficou uma semana falando assim, meu Deus, que experiência que me transformou e não sei o que e tal, e nunca mais ela apareceu. Eu falei, nossa, né, que engraçado. Até eu me senti um pouquinho assim, com senso de ingratidão, dizendo, pô, ela foi lá, gostou tanto, e depois nunca mais apareceu, né? Eu falei, talvez seja financeiro, mas bom, ela podia ir na trilha do agora, né?
E um dia eu encontrei ela dentro de uma agência bancária, ela tinha se tornado gerente, e ela falou que aquela trilha fez ela mudar de vida até dentro do trabalho dela, a ponto de ela conseguir ter entrado numa agência e se transformar em gerente, isso um ano depois. Foi nesse dia que eu entendi, né? Aquela experiência, talvez única da trilha do poder de agora, que ela fez conosco, fez com que ela se transformasse totalmente. E talvez era exatamente aquilo que fosse necessário. E aí eu peguei para mim as frases da Nanny McPhee, conhece? Não? Nanny McPhee? Não. Vou ter que assistir esse filme daqui a pouco, então, gente. Tá? Ele é excelente para quem tem crianças, mas as histórias de Nanny McPhee, que seria quase como a Mary Poppins, né? Talvez agora vocês estejam lembrando dela. Que ela dizia assim, eu chego quando não precisam de mim, eu chego quando precisam de mim e parto, eu chego quando precisam de mim, mas não me querem, e parto quando me querem, mas não precisam mais de mim. Olha que legal, né? Então, é interessante, né, a gente olhar através dessas frases, porque geralmente a gente quer que as pessoas se aproximem pelo nosso apego quando elas não querem, quando não precisam da gente. E principalmente que elas fiquem do nosso lado quando elas querem e também não precisam mais, mas também talvez não precisam mais da gente. Né? Elas já aprenderam tudo e tudo mais e tal, e elas podem prosseguir. Esses últimos meses tem sido um aprendizado muito contínuo para mim sobre isso, sabe? Porque nós chegamos no nível técnico nos trackers e em várias outras atividades que tem pessoas que já estão prontas para fazer talvez o que bem entenderem, o que bem quiserem, aonde quiserem. E quando eu percebo isso, o primeiro momento é exatamente esse golpe do apego, sabe? Tipo assim, meu Deus, essa pessoa fez isso, né? E eu tô tendo que aprender a cada vez mais exatamente isso, né? Estar feliz pelo voo do outro. Não ficar me preocupando com o voo dele. Se eu tô vendo ele voar, que ótimo, né? Se eu tô vendo que ele não pode voar ainda, eu posso ajudar, eu vou lá, entendeu? Mas eu não fico preocupado com o voo dele, eu fico preocupado com o meu. E feliz quando eu vejo ele voar em qualquer horizonte que seja, né? É uma das características que seja talvez mais difícil de a gente aprender sobre o apego. Então, é exatamente isso, o apego, né? O apego a si mesmo que não te permite ser a obra elaborada que você tanto deseja. E essa escultura é fantástica, né? O homem self-made, né? O homem fazendo a si mesmo. Que é isso, tá? Se você se apega a uma partezinha daquela de fora, você não consegue tirar o que é o melhor ali de dentro. Entenderam? Então, se eu crio uma barreira entre mim e o restante do mundo e tudo mais, imagina, nós seríamos como blocos de granito, né? Como está ali. Você imagina se o artista, ao começar a fazer essa estátua, ele tivesse apegado ao bloco de granito. Vocês entenderam? Quer dizer, ele estava enxergando a estátua dentro do bloco, mas ninguém mais ia enxergar, somente ele. Então nós temos que deixar isso aflorar, nós temos, e com certeza para fazer, né? Olha só, a imagem da estátua ficou fantástica no final. Para fazer a estátua, ele perdeu partes dessa pedra que foram inutilizadas, não servem para nada. Talvez ele tenha achado uma destinação para ela, mas a partir do momento que ela saiu desse bloco não faz parte, não pertence, ele não tem mais a posse dela. E quando ele vai lá e coloca essa estátua para todo mundo olhar, acabou a posse. E aquilo pertence a todo mundo. Né? Então, acho que é isso que nós temos que buscar através das nossas ações, através das coisas que nós buscamos para o nosso dia a dia e tentar entender até onde o apego não permite, né, que eu consiga demonstrar aquilo que essa estátua demonstra, né? Quem eu sou de verdade. Ok? Espero que tenha sido produtivo, que tenha sido bacana. De novo, acho que tem coisas aí para vocês pensarem, para vocês refletirem. Querem comentar alguma coisa? Eu gosto de ver os comentários finais. Nada, ninguém. O meu apego espera. O meu apego ansioso espera que seja porque foi legal. Gente, Foi bom. muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Um assunto bom para refletir. E daqui a pouco eu subo essa aula lá para o YouTube. Eu a deixei, pessoal, as aulas numa lista pública agora, tá? Aquela lista que vocês têm. Se vocês quiserem mandar para alguém que vocês acham que talvez vai ajudar, ou qualquer coisa assim, sempre fiquem à vontade, tá bom? Vamos tentar trazer mais gente para cá. Beleza? Boa noite, então. Tá bom? Não se apeguem ao sono nem à cama amanhã e vivam as vidas de vocês.
E domingo, eu acredito que eu vejo a maioria de vocês aí, né? Temos um trabalho árduo de desapego ao nosso conforto e de ajuda ao meio ambiente, que é fazer a limpeza lá da trilha, tá bom? Então, quem puder, a gente aguarda vocês lá. Grande abraço, boa noite, até mais. Boa noite.